Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva pela Aniversário. Hoje temos como convidado o Dr. João Marques, que nos ajudará a compreender os hábitos de consumo de álcool e outras substâncias psicoativas, nomeadamente os seus contextos, o impacto na sociedade e as soluções para esta problemática. O Dr. João Marques é médico psiquiatra no Instituto CUF Porto e na Casa de Saúde de Santa Catarina, é diretor clínico na Clínica do Outeiro, responsável pela comunidade terapêutica de Gondomar e Vila do Conde, presidente também da Sociedade Portuguesa de Alcoologia e vice-presidente da secção de psiquiatria da adição da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Viva, Dr. João Marques. Como está? Muito bem, muito obrigado. E um viva também para o Dr. Tiago. É um prazer e fico muito contente por este convite, principalmente pela questão de podermos trazer este tema que dentro da saúde mental ainda é daqueles temas que menos é trazido para as conversas. Porque de facto é um tema difícil, é um tema pesado, as dependências, as adições, se pudermos fugir a ele, a gente foge, não é? É verdade, é verdade. Mas hoje não vamos fugir. E o prazer é nosso. Bem, recentemente passámos todos por um período muito complicado, uma pandemia que nos forçou a alterar rotinas, com impacto importante nas nossas vidas, quer do ponto de vista de relação, quer no domínio profissional. Da sua experiência e de acordo com os dados disponíveis, verificou-se um aumento do consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas durante este período pandémico? Muito bem, foi um momento único, na verdade. Eu acho que, julgo eu pelo menos, e em termos geracionais, nós nunca passámos por uma situação destas. Uma situação que nos levou a ter que reformular a nossa forma de viver, de sentir as emoções, de nos organizarmos e de olhar para o futuro. Tocou nas nossas maiores fragilidades. Nós passámos de uma forma de viver a nossa rotina quase automática para ter que ficar em casa, não poder sair de casa, com o medo intenso de poder ficar doente e poder vir a morrer, ou mesmo os nossos queridos, os pais, filhos, os nossos mais próximos, e ficámos sem o recurso que é fantástico para a nossa saúde mental, que é estar com os outros, sair, passear, divertir, esquecer os problemas, ficámos em casa. E ficámos em casa por um grande número de tempo, de meses, quase um ano, ou meio ano, assim, quase de uma forma rígida. Isso levou-nos a ter que lidar com esta situação de uma forma inventada no momento. Surgem aqui algumas estratégias e algumas condicionantes que nós não estávamos à espera, nomeadamente o quê? As substâncias. Substâncias lícitas, principalmente as lícitas, porque as ilícitas diminuíram. Ou seja, como era impossível ou difícil sair de casa, também era difícil sair para comprar, para utilizar, para trazer substâncias de fora. Então passámos a usar as lícitas. Quais? Álcool. O álcool está, de facto, à mão, está em casa, é muito comum todos nós termos álcool em casa e começámos a criar aqui uma relação nova, que é, ok, eu tenho, posso utilizar. E em termos de estatísticas, o que nós verificamos foi uma coisa muito engraçada. Sim, houve um aumento de consumo de álcool, mas de uma forma diferente ao que estávamos habituados, que é, houve um aumento de consumo principalmente nas pessoas que não consumiam. Porque as que consumiam continuaram a consumir até um bocadinho menos, porque o consumo problema passou a ser visto pela família 24 horas e então o abuso ou o excesso reduziu um pouco, era mais controlado porque é visto como consumo problema, mas aqueles onde o consumo não era visto como consumo problema, foi engraçado que subiu e que nos está a chegar ao consultório agora como consumos problema. Uhum. E considera que esses consumos problema, porque de facto são a real problemática, com impacto nas famílias e na sociedade, e que esse consumo problema terá resultado do quê? Como é que explica esse movimento? É simples, esta explicação tem a ver muito com esta nossa biologia e a nossa neurobiologia. Diga-se, se eu estou numa altura de sofrimento psicológico, reparem, ansiedade, medo, preocupação, angústia, e se eu por acaso me cruzo com uma substância que utilizo e que a curto prazo me vai aliviar a ansiedade, o medo, me vai despreocupar, o que acontece é que me dá um bem-estar neurobiológico, dá um bem-estar ao meu cérebro. E a seguir o que acontece é que eu digo assim, até me sinto melhor. E a tentação para repetir aquele consumo vai ser maior. E a seguir eu, no próxima refeição, ou à meia da tarde, ou depois de ter acabado o meu teletrabalho, eu até dou comigo a beber um copo. Porquê? Porque eu tive um prazer há pouco que não estava a contar. Se eu associar este contexto de intensidade emocional, então a minha propensão ou facilidade para consumir mais regularmente e mais frequentemente, se eu dar conta, vai ser maior. E passámos a ter aqui algumas pessoas que passaram a usar o álcool com mais regularidade e a criar uma dependência.
Diga-se, eu bebo quando estou ansioso, bebo para descansar melhor, bebo para esquecer os problemas. Fizeram uma ligação e tiveram tempo para isso que até então não tinham feito. A vida não levava a isso, não permitia, não trazia essa necessidade. E esta pandemia trouxe isso. Eu ia questionar precisamente sobre o momento em que o consumo de álcool regular, tornando-se um problema, passa a ser assumido como uma dependência. Como é que nós sabemos que estamos, a partir daquele momento, dependentes? Muito bem. Esse acaba por ser sempre um percurso. Não é eu começo a beber hoje e amanhã estou dependente. Eu crio uma ligação com a substância. É um caminho. Essa ligação pode ser mais rápida ou mais lenta. A pandemia acelerou esta ligação, porque encaixou aqui num efeito de uma substância para reverter sintomas de mal-estar. Aqui acelera a minha ligação à substância. Eu fico muito mais ligado a ela porque me alivia. O que acontece é que esta repetição me vai trazer essa continuidade e vai intensificando esta dependência, que inicialmente não é uma dependência física, é uma dependência psicológica, mais de bem-estar, que é isso que nós temos agora. Diga-se, eu até nem bebia, mas até me sabe bem, e eu passo a beber. Eu hoje nem vou beber, mas eu quero beber. Não quero beber, mas acabo por beber. E passa a ser aqui quase como uma ligação, até difícil de explicar. Se eu der mais algum tempo, e se eu tiver uma vulnerabilidade biológica, os nossos genes, então eu posso com maior facilidade em desenvolver uma dependência física, que é, já não é só porque eu quero ou porque me sabe bem, é porque eu preciso, porque senão de manhã eu até me sinto mal. É um caminho, isto é um caminho longo. A pandemia não permitiu com que a gente chegasse a esta dependência física em tão pouco tempo. O que me está a chegar agora à consulta é um conjunto de pessoas que vêm com esta questão. Eu parece que já não passo sem isto e preocupa-me. Eu comecei a beber um copo ou dois naquela altura e eu agora bebo uma garrafa ao jantar. É preocupante isto? Na verdade, não tem uma dependência física, porque no dia a seguir está bem, mas tem de facto este início desta dependência psicológica ligada a essa substância, com uma dificuldade em não o fazer. E começa a ter prejuízo na sua vida diária. Diga-se, eu até acordo mais tarde de manhã, a minha rentabilidade no trabalho já não é tanta, eu já não me sinto tão bem, começo a andar até um pouco mais triste, excepto quando chego a casa e bebo. E então aqui temos o construto da dependência. Na verdade, eu não passo sem esta substância e começa a interferir na minha vida e eu começo a querer pôr um travão e começo a não conseguir. Certo, certo. Penso que ficou muito claro. Até há pouco tempo seria consensual na sociedade que, enfim, um copo de vinho não seria prejudicial para a saúde, podendo até trazer benefícios, não é? Qual é a sua perspectiva relativamente a esta percepção? Será real ou tratar-se-á de um mito? É uma boa questão e, na verdade, respondendo diretamente, hoje nós temos que dizer que é um mito, mas tem uma explicação, que é, se nós olharmos para a substância álcool e para as suas características e para os seus efeitos, nós conseguimos quase que fatiar a relação desta substância etanol com, por exemplo, o efeito que tem no meu sistema nervoso central, ou na minha parte cardiovascular, ou no meu sistema gastrointestinal. Vamos olhar para o impacto específico numa parte. E nós não podemos dizer que não é verdade que num grupo específico de pessoas com dislipidemias ou com alguma patologia cardiovascular, não todos eles, mas alguns, há uma particularidade da substância etanol que pode ajudar um pouco nessa parte. Sim, melhora o HDL, sim, e parece melhorar um pouco ali uma outra particularidade na parte cardiovascular. Mas eu estou só a olhar para isso e a esquecer o resto. E foi isto que alguns artigos trouxeram para dizer, atenção que o álcool faz bem ao colesterol, melhora o colesterol, o consumo de álcool moderado, ou faz bem ao coração, ou faz bem à nossa saúde cardiovascular. Se eu olhar só para esta relação, eu até posso dizer isto. O problema é que eu estou a esquecer tudo o resto. E aqui em 2018, foi publicado um artigo que veio desmistificar isto tudo, ok? Que fez isto. Vamos olhar para o álcool como um todo e pelos efeitos como um todo. Efeitos benéficos e efeitos prejudiciais. Vamos acompanhar um grande número de pessoas durante vários anos e vamos ver a conclusão final. Resultado, não existe benefício equivalente ao prejuízo associado ao consumo em nenhuma faixa etária e em nenhuma quantidade de álcool. Se nós quiséssemos ser, isto é triste dizer isto, mas a verdade, se quiséssemos ser muito by the book, diríamos, nenhuma quantidade de álcool consumida tem mais benefício do que prejuízo. Ou seja, qualquer consumo de álcool é mais prejudicial do que benéfico, mesmo quando eu estou a olhar para os meus HDLs ou o colesterol bom. Portanto, o somatório, no cômputo geral,
de facto não traz benefício acrescido. Exatamente, não traz benefício acrescido em nenhuma faixa etária, em nenhuma quantidade, em nenhuma situação clínica, em nenhum contexto pessoal. Este é o resultado final, que é triste, porque nós habituámos a usar o álcool e até gostamos de usar e até ficaria, era mais fácil se eu dissesse assim, é só um copo e até está a fazer bem ao meu colesterol. Exato, exatamente. E era exatamente nessa sequência que eu lhe colocaria a questão seguinte. O álcool sendo uma substância psicoativa, portanto, com propriedades que podem induzir dependência física e psicológica, como mencionou anteriormente, porque é que é encarada de forma diferente relativamente a outras substâncias com características semelhantes? Porque é que é, na realidade, socialmente aceito, não é? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver com a própria substância em si. Ela é tão fantástica, tão perfeita, tão sedutora, que é muito difícil nós olharmos para ela como um inimigo. E temos na base disto a nossa cultura. A forma como nos relacionamos com o álcool, desde há milhares, há milénios, é uma forma única. Reparem, nós agora sabemos muito de biologia, medicina, mas há muito tempo atrás não sabíamos. Mas já se usava a substância etanol da fermentação das frutas. Quando consumiam aquela substância, era tudo tão estranho, tudo maravilhoso, que não havia uma explicação. E a explicação que lhe deram foi que, na verdade, isto tinha que ser uma obra dos deuses. É a única substância que nós temos onde foi nomeado um deus, Baco, o deus do vinho. Não é possível isto existir, isto é uma obra dos deuses. E, na verdade, passou-se a criar uma entidade até um deus, não é? Em que justificava este efeito desta substância. E, portanto, seria difícil passar sem ela, não é? Ou mesmo, para quem é católico, aquela descrição das bodas de Caná, em que Jesus e os seus apóstolos são convidados para estar num casamento e em que de repente acaba o vinho e disseram: não é possível, o casamento acabou. Não é possível, tu tens que ajudar, tu que tens o dom da palavra tens que ajudar. E o que acontece é o primeiro milagre de Jesus, em que transformou a água, as cânforas de água, em vinho, que é uma coisa do outro mundo. Portanto, esta substância tem este poder, mexe connosco, leva-nos a olhar para ela de forma diferente. As outras não têm esse poder tão significativo. E, portanto, nós fomos deixando de levar. E depois vem a nossa cultura, a nossa construção, o nosso crescimento. Nós crescemos a ver os nossos pais e os nossos avós beberem, nós saímos e o álcool faz parte desta construção da festividade. Passamos o ano e brindamos à saúde, nós crescemos a ver isto. E, portanto, o álcool tem que ser diferente, mas não o é. É tão prejudicial ou mais do que as outras substâncias. Exatamente, é uma leitura muito interessante, mas acho que clarificadora em relação portanto, à normalização desta substância que é, enfim, que eu diria que está ubíqua na nossa sociedade, não é? Agora debruçando-nos um pouco sobre o início dos hábitos de consumo de álcool, haverá alguma tendência para que ocorra em faixas etárias progressivamente mais novas? Isso quer dizer, eu questiono isto porque parece ser essa a percepção generalizada da sociedade, das pessoas com quem interage, ou Sim. isso não é real? Quer dizer, ou já foi real e temos conseguido inverter essa tendência? Não temos. A verdade é que não temos. A verdade é que esta relação com o álcool e o consumo de álcool na idade mais jovem é uma realidade preocupante. Ainda hoje é uma realidade preocupante. Os números têm mostrado algumas flutuações. Houve uma altura em que melhorámos um pouco em termos de consumo de álcool nos jovens, mas se olharmos para o número em si, em termos estatísticos, até podemos respirar um bocadinho quase de alívio, que houve ali uma melhoria, mas se olharmos especificamente para o que tem vindo a acontecer, não o podemos fazer desta forma. Diga-se, começamos, o consumo nos jovens é elevado, já foi mais elevado, continua a ser elevado, houve umas flutuações, mas tem vindo a mudar. O padrão de consumo nos jovens tem sido modificado ao longo do tempo. A escolha da bebida tem mudado. Cada vez mais os jovens preferem bebidas com alto teor de álcool. Até poderão não beber tanto em termos de quantidade, mas bebem bebidas com alto poder, com uma alta quantidade de álcool, que é muito mais prejudicial. E bebem de uma forma cada vez mais comum, de uma forma tremendamente patológica, que é beber em algumas alturas grandes quantidades até atingir rapidamente uma intoxicação alcoólica muito relevante. Não estou a dizer que beber no jovem é bom ou que deve ser promovido, não. O ideal seria não beber até aos 18 anos, mas a verdade é que este padrão de consumo, quando vamos olhar e que existe, é alto e é cada vez mais preocupante.
bebidas com mais destiladas, mais álcool, e padrões de consumo tipo binge drinking, em que eu até nem bebo hoje e amanhã, mas quando saio com os meus amigos a ideia não é ficar pelo segundo copo, é beber até atingir um efeito. E esse efeito é a intoxicação, que é alterar o meu estado de comportamento, alterar a forma como sinto as coisas, até ao limite. Porquê? Porque tem-se construído a ideia de que a vivência do prazer e da festa é muito mais real, muito mais significativa, muito mais satisfatória se tiver o álcool associado. E eu até compreendo o porquê disto, porque o álcool desinibe, facilita o estarmos próximos, torna aquelas minhas defesas iniciais do receio, da timidez, muito mais frouxas, e faz com que eu sinta esta familiaridade e proximidade com o outro mais fácil. Portanto, na sua perspectiva, portanto, o que leva os jovens a terem estes comportamentos, como o consumo de álcool ou outras substâncias, será precisamente por essa ação desinibitória, facilitadora da relação. Exatamente, sim. São os motores da utilização do álcool. O primeiro é exatamente esse, é a facilidade como ele desinibe e que me torna uma pessoa mais socialmente fácil no primeiro momento, naquele primeiro momento, e a segunda coisa tem a ver com o facto de haver uma construção social à volta do álcool. Eu até posso nem ter essa ideia no início, mas eu vou chegar a uma festa com os amigos e existe uma pressão de pares, que é, bebe um copo, vamos beber um copo, faz parte de... E repare como é que eu, sendo um jovem, fica muito complicado. Como é que eu me vou divertir hoje à noite se não beber um copo como eles? Nós temos o efeito da substância, de facto que é este o efeito que nós falamos, e a seguir temos a construção social com o poder de pares. As duas coisas juntas fazem com que os nossos jovens dificilmente fujam a esta realidade de uma forma fácil. Não é impossível, é possível, mas é difícil. Uhum. E qual será o nível de consequências no curto e no longo prazo deste padrão de consumo nestas faixas etárias mais jovens? Quer dizer, as consequências para a vida deles, não é? Sem dúvida. As consequências são terríveis, ok? Porque, na verdade, este padrão de consumo, esta forma de consumir, quanto mais cedo ocorre, maior é o prejuízo associado ao consumo. Diga-se, num curto espaço de tempo, nós temos este efeito intoxicante do álcool que modula o nosso comportamento e, na verdade, associadamente, nós temos muito mais taxas de acidentes de viação, muito mais taxas de comportamentos agressivos, muito mais taxas de abusos, muito mais taxas de uma complexidade relacionada com esta relação imediata. A curto prazo, a intoxicação traz-nos dados estatísticos péssimos em termos da questão mesmo em termos da mortalidade. Nós temos uma alta mortalidade nos jovens associada à intoxicação alcoólica. Não tanto pelo o coma alcoólico, consequentemente a seguir morte, mas mais pelos acidentes associados ao consumo naquele momento. Isto é terrível. E depois temos os outros problemas. O problema à adição, e temos os problemas associados a um consumo regular de álcool. E em termos de saúde mental, tirando a parte orgânica que é muito falada, as hepatites, os problemas, todos os outros, em termos de saúde mental, nós temos, eu acho que é o assunto que mais me preocupa, que é a correlação entre jovem, consumo de álcool e desenvolvimento de doença mental. Depressão, ansiedade e suicídio. A taxa de suicídio num jovem consumidor de álcool é muito maior do que num jovem não consumidor de álcool. Portanto, não estamos a falar de um problema dispeciente, portanto, de forma alguma. É de facto uma problemática que tem de ser valorizada e abordada. O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para mudar este cenário? Podem, por exemplo, os pais fazer? Haverá alguns sinais precoces de alerta? Nós podemos fazer muito e fazemos muito pouco. Essa é pelo que falámos há pouco, por ser esta substância tão engraçada e tão próxima e tão familiar a todos nós. Podemos fazer isto, estamos a fazer mais vezes, falar. Nós falamos muito socialmente de muitas problemáticas. Álcool, drogas, é aquela que é menos falada. É difícil falar e, portanto, sim, falar mais é importante. Se nós fizéssemos uma coisa parecida com, por exemplo, o foi feito com o tabaco, nós tínhamos um ganho muito grande depois na relação que temos com o álcool. Reparem que o tabaco é uma substância lícita, não é? Que tem um percurso semelhante ao álcool. Não é uma substância tão sedutora e tão problemática quanto, mas foi de facto olhada de uma forma real. Podemos fumar, não é proibido, mas atenção que há prejuízos graves. E vamos informar, vamos fazer programas, vamos colocar
nas caixas do tabaco aquelas imagens. Vamos chegar a toda a gente esta informação. E isto funciona. Com o álcool nós não o fazemos, fazemos o contrário. Com o álcool, eu estava-me a lembrar no outro dia que eu ia de carro, estava a ver um autocarro a passar e vinha lá uma imagem, estava calor, de uma cerveja com uma publicidade e a cerveja quase a transbordar e eu dei comigo a pensar assim, que maravilha. Nós fazemos exatamente É muito apelativa a imagem, não é? Exatamente. Nós fazemos o contrário, nós promovemos isto. Portanto, a primeira coisa a fazer é olharmos para o álcool da forma certa e evitar esta promoção e até mesmo trabalhar esta questão do álcool, substância prejudicial para a saúde, e a ter algum cuidado com a prevenção e a educação, não é? Uhum. E acha que, por exemplo, neste conjunto, enfim, de medidas, mais de sensibilização da sociedade, se poderia também associar medidas mais, enfim, mais penalizadoras do consumo, por exemplo, através das taxas sobre este tipo de. Eu acho isso essencial, eu acho que vai ter mesmo que o ser. Ainda que nos prejudique a todos os que são consumidores de álcool, mas na verdade eu acho que tem que o ser. E digo isto porque nós olhamos para os outros países, olhamos para as políticas e conseguimos perceber. A ex-União Soviética, não é? Neste momento a Federação Russa, tinha um problema gravíssimo com a questão do consumo de álcool, que estavam no topo de todos, distintamente, com uma alta taxa de consumo de álcool per capita e, consequentemente, o estudo que fizeram foi em termos de gastos de saúde, era brutal. Eles tomaram algumas medidas sem grande impacto. E a seguir tomaram uma medida que mudou radicalmente isto. Hoje já não estão no topo, nós estamos no topo, ok? Nós, neste momento, estamos no topo. Estamos à frente da Federação Russa em termos de consumo per capita. O que é que eles fizeram? Eles fizeram preço mínimo por bebida. Ou seja, colocaram um preço mínimo transversal a todas as bebidas. Melhor qualidade, pior qualidade, um preço mínimo que não é acessível a todos e que faz com que eu pense duas vezes antes de comprar. Consequência, houve uma redução drástica no consumo e tem agora, em termos de estudo de custos económicos, custo-benefício, um ganho muito grande com o prejuízo associado à saúde, neste caso o ganho associado à saúde. Nós não o fazemos, nós não temos um preço mínimo associado à bebida. Exemplo, se eu tiver um problema de álcool e se eu tiver que beber todos os dias, eu vou conseguir aumentar este consumo de uma forma muito fácil. Um pacote de 1 litro de álcool custa 70 cêntimos, 80 cêntimos. E, portanto, isto para o meu problema de alcoolismo é terrível, porque eu não vou parar. Eu pego em 2 euros, 5 euros e eu vou agravar o meu problema. Mas se esse valor fosse mais alto, eu já não conseguia chegar lá. Assim como os nossos jovens. É tão fácil, é tão barato comprar, que o pouco dinheiro que tem, ou o dinheiro que vai sobrando do gasto diário, permite com que facilmente eu utilize. Já para não falar da proibição da idade, não é? Nós sabemos que é proibido comprar ou vender até aos 18 anos e nós saímos à noite e vemos que isso não é assim. E não é controlado, não é vigiado. Ninguém pede identidade a ninguém para comprar para uma cerveja, para comprar uma garrafa de vinho à noite, não é? Não, de facto, realmente, com esse indicador que referiu, portanto, estarmos no topo do consumo per capita de álcool, é de facto assustador, por um lado, e urge, de facto, fazermos alguma coisa enquanto sociedade, sem dúvida. Fundamentalmente, e em primeiro lugar, se calhar, consciencializarmos o problema. E por isso estas conversas são importantes. De acordo, sim, sim. Temos associado também muito o consumo de álcool e outras substâncias a contextos socioeconómicos desfavorecidos, pobreza, realidades de marginalidade. No entanto, os consumos podem não ser exclusivamente nesses contextos. Aliás, como referiu há pouco, parece notar-se até uma tendência para o consumo mais em contextos recreativos por pessoas perfeitamente integradas na sociedade. Quais serão os riscos particulares deste perfil ou padrão de consumo? Os riscos como nós falámos há pouco, são quase que a gente nem dá conta deles, porque esta mudança de paradigma, beber neste contexto, é algo que nos vai fazer esquecer um bocadinho tudo aquilo que nós estamos a falar há pouco, são as consequências, que é, sim, se o motivo pelo qual eu bebo, ou fumo, ou cheiro uma linha, tem a ver com o facto do prazer e eu estar com os outros, a verdade é que eu não vou pensar em prejuízo nem em malefício. Nada me leva a pensar, eu vou-me divertir amanhã e na verdade vou estar com os amigos e nós vamos beber ou vamos mandar umas linhas. Perdoam-me esta linguagem, mas de facto é a linguagem comum de quem se quer divertir e quem vai usar algumas substâncias e que tem sido algo em crescente na nossa sociedade. Felizmente, em termos de nosso nível socioeconómico, desde
se olharmos há muito tempo atrás, tem vindo a melhorar e tem permitido com que a gente passe a olhar para a vida e tirar prazer dela e usar substâncias, por exemplo, de uma forma complicada como esta que estamos a falar. Consequências disto são, se eu não dou conta, eu vou ser levado pela onda. A propensão para eu desenvolver uma dependência é alta. E a propensão para esta substância tomar conta da minha cabeça é alta e para me trazer doenças também o vai ser. E, portanto, o prejuízo volta a ser aquilo que nós falamos, mas sem dar conta disto, porque o que me levou a beber, ou a cheirar, ou a fumar, foi de facto o estar com os meus amigos. Ou à sexta-feira, por exemplo, ou ao sábado. E, portanto, eu sem dar conta entro num processo que às vezes eu não consigo voltar atrás no tempo certo. Antes de terminarmos a nossa conversa, gostaria também que nos falasse sobre as soluções dirigidas ao indivíduo, não é, que tem estes consumos. Que tipo de respostas terapêuticas poderemos oferecer a pessoas com hábitos de consumo de substâncias psicoativas, álcool em particular? E qual será eventualmente a taxa de sucesso dessas intervenções? Certo, essa é uma questão muito trazida, que é, não há grande coisa a fazer. A ideia transversal é que é muito difícil tratar uma dependência, ou que a taxa de sucesso é muito baixa, porque nós hoje, infelizmente, ainda estamos no ponto que nós não queremos. Nós estamos a tratar o processo de doença já bem avançado. Uma coisa engraçada foi um estudo que foi feito, é que cá em Portugal, um doente com uma perturbação de uso do álcool procura ajuda em média ao fim de 27 anos. Isto é uma coisa terrível. Estatisticamente significa que há muita gente que não procura ajuda, e por isso os números são assim. E quando fazemos a conta com a totalidade de perturbações de uso do álcool que temos em Portugal, e aqueles que estão em tratamento, e quando começar o tratamento, tempo médio de procura de ajuda, 27 anos. O que significa que para nós técnicos é uma dificuldade acrescida. Quando apanhamos um problema de adição, já temos muito tempo de processo de doença. Então, a primeira coisa a mudar seria começar mais cedo, olhar para a prevenção, para a educação. E quanto mais cedo eu inicio um processo de tratamento de uma adição, maior é a minha taxa de sucesso. E a seguir tenho a motivação do próprio. O próprio tem que estar motivado. E mais uma vez, para eu estar motivado, eu tenho que estar consciente que isto é um problema. Voltamos outra vez à conversa de há pouco. E depois tenho um terceiro ponto muito importante para o sucesso do tratamento, que é a estrutura social e familiar deste indivíduo. Se eu procurar ajuda mais cedo, se estiver mais consciente e eu tiver motivação para resolver o problema atempadamente, e se tiver uma estrutura social e familiar contentora, o sucesso do tratamento é muito mais relevante, é muito mais significativo e muito maior. E que tratamento estamos a falar? Nós estamos a falar de um acompanhamento especializado e que não tem que o ser. A maioria deve começar, sim, com o seu médico de família, deve procurar o médico de família, e os colegas de medicina geral e familiar já têm ferramentas, armas e técnicas para falar, ajudar e orientar, e muitas vezes até medicar. E depois temos a outra linha de intervenção mais especializada, que acaba por ser uma equipa treinada neste tratamento, com psicologia, com o psiquiatra, com o colega da área social, com outros terapeutas, e que a partir daqui temos vários modelos de intervenção: ambulatório, consulta, internamentos quando é necessário para desintoxicar, ou internamentos mais prolongados para reabilitar. E é isto onde nós temos investido, mas mal. Estamos a olhar para o fim, para a parte final da linha, não é? E aqui os sucessos já não são tão grandes. Temos que começar muito, muito mais cedo. Sem dúvida. Portanto, a intervenção seria, enfim, prioritária numa fase anterior à instituição do problema, né? Uma profilaxia primária, como se costuma dizer, não é? Exatamente, sim. Muito bem, Dr. João Marques, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela generosa partilha dos seus conhecimentos, da sua experiência sobre uma temática tão complexa e muito premente na nossa sociedade atual. Portanto, o uso e abuso de álcool e outras substâncias. Muito obrigado. Muito obrigado, Will. Foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado. Obrigado a quem nos está a ouvir, e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo: saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.